Viver em família. Não importa a cor, o sexo, a idade, a origem. A família de Deus é assim. Todos são rigorosamente iguais. Todos são filhos. Todos são irmãos. Ser filho de Deus, fazer parte da sua família, é reconhecer que Deus é o nosso grande Pai, que tudo fez, tudo faz. Por isso estamos aqui, reunidos em família, numa grande ação de louvor e gratidão pelo seu amor. Sabe, a força da música é inigualável. Transpõe almas céticas, mentes confusas, fulmina barreiras, diferenças de todo tipo. Sentir as emoções deste momento musical espargindo luz, é isso. É penetrar num mundo real de esperança e verdade. Pode ser que você tenha 1000 motivos para se sentir indiferente às mensagens aqui apresentadas. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Esta apresentação traz a oportunidade de você conhecer uma dimensão maior, incomensurável, transcendental. O amor de Cristo. Deixe-se envolver pelos acordes, músicas e mensagens que você vai ouvir a partir de agora. Mais do que nunca, seu coração vai agradecer, pois sempre é tempo de dar ouvidos à verdade maior. A Ele tudo devemos, afinal somos frutos de um milagre. Um milagre que Ele expressa em cada um de nós. O milagre da vida, o milagre da fé, o milagre da redenção. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Você está ligado na Rádio Vale do Rio Grande, a M600, e esse é o programa Verdade Presente, produzido e apresentado pelo seu amigo, professor Francisco Dias, que deseja a você todas as bênçãos de Deus, que Deus possa estar com você, meu amigo. Ele está aí do seu lado e quer estar na pessoa do seu espírito, dentro de você, fazer parte da sua vida, dos seus planos, dos seus projetos. Aliás, ele tem um projeto preparado para você antes de você ter consciência disso, porque ele o ama, meu amigo, e ele está aí com você. Vamos orar então a esse nosso Deus. O nosso Pai que está nos céus, nós te agradecemos por esse mais um dia que tu nos desses. Obrigado pelo teu amor e pelo teu cuidado. Permanece, Senhor Deus, conosco, dá-nos a tua direção, dá-nos o teu Espírito Santo enquanto fazemos esse programa. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus amigos, muito bem. Alô, criança, que bom que você está acordada agora, criança. Agora você vai ouvir a sua musiquinha.
comunique-se comigo, criança, comunique comigo que você está ouvindo o programa, que você está gostando das historinhas. Algumas crianças têm falado comigo, mas eu quero que você também fale comigo, pode ligar a mamãe, o papai, enfim, você pode fazer isso. Muito bem, se você desejar fazê-lo, né? Se não, ouve o programa que já está muito bom. Vamos então ouvir a sua historinha. A musiquinha de hoje, digo melhor, é o Deus da Natureza. E depois você vai ouvir a historinha, o primeiro Natal de João. Em seguida, Dércio. Deus mandou o capim crescer, os vegetais frutificar, pelos rios fez correr e tudo assim se fez. Florezinhas como vão, suas cores lindas são, cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Menininho, como vai? Você vale muito mais do que as aves, do que a flor. Deus lhe tem amor. Passarinho, como vai? Pelos ares a subir, nenhum passarinho cai sem Deus permitir. Deus mandou o capim crescer, os vegetais frutificar, pelos rios fez correr e tudo assim se fez. Florezinhas como vão, suas cores lindas são, cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Menininho, como vai? Você vale muito mais do que as aves, do que a flor. Deus lhe tem amor. O primeiro Natal de João. Essa é a história de João Batista, o profeta dos tempos de Cristo. Esta é a história de João da Silva, alguém como muitos de nós hoje. João da Silva é hoje um novo homem. Todos reconhecem as imensas transformações que ocorreram em sua vida depois do seu batismo. Antes de tornar-se adventista do sétimo dia, ele não era cristão. E esse é o seu primeiro Natal como cristão. João da Silva veste sua melhor roupa e vai com a esposa e os filhos à igreja para o culto especial do pôr do sol. Voltemos para o passado. Muitos anos atrás, mais exatamente 2000 anos atrás. Lá no passado, vamos encontrar João Batista. Ele não tem roupas finas e não vive na cidade. Gosta de viver no campo, bem perto da natureza. João Batista gosta de estudar e em seus estudos pesquisa para saber quando o Messias virá. Os estudos indicam que está perto. Logo será Natal para João Batista. Aqui no presente, nosso amigo João da Silva sente-se em casa. Está com sua nova família, a família cristã. Depois do culto especial do pôr do sol, todos continuarão reunidos para o jantar e haverá muita comida. Pratos salgados e doces, pratos quentes e frios. As crianças estão muito felizes por fazerem parte dessa nova família. Eles agora têm novos irmãozinhos e como brincam felizes. João Batista, nosso amigo que viveu lá no passado, prefere comer alimentos bem naturais. Sua refeição é formada de frutas,
muitas frutas de todos os tipos, e João gosta muito de mel também. Ele sabe que o mel, além de gostoso, faz muito bem para a saúde. João Batista visita as cidades algumas vezes. Nessas visitas, encontra pessoas que, como ele, estão esperando o Messias chegar. Juntos estudam as profecias que apontam a aproximação da vinda do Rei Jesus. É a primeira vez que a família de João da Silva participa do amigo secreto do Natal. Chega o momento de trocar os presentes. As crianças haviam esperado por isso o ano inteiro. Agora recebem os seus presentes. E era exatamente aquilo que eles esperavam: brinquedos. João da Silva recebe uma bonita caixa e a surpresa o deixa muito feliz. Ele também comprou um presente para o seu amigo secreto. Que momentos agradáveis as famílias passam juntas. Lá no passado, 2000 anos atrás, entre os montes e campinas da Judéia, João Batista não está sozinho. Um grupo de amigos ouve suas pregações. Eles não sabem, mas o primeiro Natal deles está mais próximo do que nunca. Vamos ouvi-los conversando? Amigos, ouçam que o profeta Isaías escreveu sobre o Messias. Quando ele vier, será como a luz da manhã quando sai o sol, da manhã sem nuvens. Um rei que reinará em justiça. Será um refúgio contra a tempestade, a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Ele será o doador da paz. Ele deverá aparecer antes de um rei deixar de reinar sobre o trono de Davi. Amigos, chegou o tempo. Na cidade onde vive João da Silva, sinos tocam. Cânticos natalinos são ouvidos em todo lugar. Uma explosão de alegria se mistura aos fogos de artifício, os votos de Feliz Natal. É Natal, o primeiro Natal de João da Silva, e ele está muito feliz. Lá na Judéia, 2000 anos atrás, João encontra-se no deserto com seus discípulos. De repente, alguém começa a aproximar-se. João Batista jamais o havia visto. Não o conhecia de lugar algum, mas havia algo diferente no ar. A própria atmosfera de sua presença o apontava como alguém especial. Sua presença traz uma doce calma aos corações e todos param para admirá-lo. João tem certeza agora. Era mesmo o Messias ali, à sua frente. E estendendo a mão em direção a Jesus, diz: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava presente. Era Natal para João Batista. Não havia barulho de fogos de artifício, mas uma suave e doce calma no coração de todos. Não havia festa com doces e fartura, mas uma silenciosa alegria da qual a própria natureza participava. Não havia troca de presentes entre os que ali estavam, porque acontecia a maior doação que os céus podiam oferecer à terra. O próprio Deus em forma humana entre os homens. Era Natal. Crianças, todos os dias da semana e do ano podem ser Natal, se Jesus é visto em sua casa, se Jesus é percebido perto de você, se Jesus é amado e reconhecido como o mais valioso presente dado pelo céu. Esta é a mais bela mensagem do nascimento de Jesus. Sempre será Natal se Jesus viver e reinar em seu coração. Quando João Batista
muito bem, ouviu aí a historinha, o primeiro Natal de João. Agora não é Natal, mas para nós, todos os dias deve ser Natal, porque Jesus deve nascer todos os dias no nosso coração. Como diz uma escritora norte-americana, Ellen White, se você não permitir que Jesus nasça todos os dias no seu coração, você ficará em falha. Jesus deve nascer todos os dias no nosso coração. Muito bem, quero falar agora com gente grande. Alô, gente grande, quero falar com a amiguinha que eu conheci há pouco tempo, a dona Ana Maria, lá no grupo, na casa do Gilson e da sua família lá, né? Um grupo muito bacana, muito bom, muito consagrado, muito dinâmico, né? Falar também com a dar um alôzinho também para a dona Dora, Dora assim mesmo, né? Com acento, né? Dona Dora e a Dalaine, é sua filha. Esse povo aqui é lá da Cana Brava, isto mesmo. Alô, gente boa, que Deus abençoe vocês. Então, a dona Ana Maria e a sua filha, que são ouvintes do programa Verdade Presente, e também a dona Dora e a Dalaine, vai essa música aí para vocês, gente. Vou para o lar. Vocês estão preparados para ir com Jesus quando ele voltar? Isso é muito importante, gente. Estar preparados para encontrar com Jesus. Vamos então ouvir a música Vou para o Lar, coletânea de louvor jovem. Muito bem, como foi anunciado, aqui nós estamos com o Edson então, o evangelista Edson, ele contou a sua experiência, agora você já sabe, agora ele é um evangelista, é um servo de Deus que faz a obra de Deus, levando pessoas a sair do mundo que ele esteve
para ir para o mundo, que é um caminho para o céu, e também inclusão na sociedade, como ele também foi incluído e hoje está perfeitamente inserido, não é verdade, na nossa sociedade. Então o Edson está aqui conosco e vamos ver qual foi a pergunta que ele ficou de responder hoje. Ele ficou hoje de dar a explicação melhor, né? Mostrar para vocês o trabalho que ele está fazendo agora, como ele conseguiu vencer. Você já viu durante a semana. Hoje então nós vamos deixar então o horário agora para o Edson falar. Edson. Quero agradecer ao professor Francisco. Quero dizer para vocês que a palavra de Deus, ela tem um propósito. E Deus, de uma maneira especial, tem escolhido os seus filhos na face da terra. E louvado seja o nome de Deus, porque Deus realmente me deu essa oportunidade de voltar novamente para a sociedade. Eu gostaria, antes de começar, lendo um texto bíblico, onde esse texto bíblico mudou completamente a minha vida. Foi por esse versículo que eu pude começar a dar uma credibilidade para mim mesmo, que está escrito no livro de Isaías, capítulo 55, e o versículo 6, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno o seu pensamento, e converta-se ao Senhor, que se compadece dele, e torne para o nosso Deus, porque ele é grande em perdão. A palavra de Deus, ela tem esse propósito de uma maneira assim totalmente especial, oferecer esperança. Foi aqui que eu comecei a olhar para mim e comecei a perceber que se eu mesmo, o Edson, não desse essa esperança para mim mesmo, eu continuaria naquela vida, como foi falado aqui com o professor Francisco, um jovem que começou a fumar cigarro com 12 anos de idade, com uns 13 anos já tinha experimentado a maconha, tinha experimentado o haxixe e depois a cocaína e o crack. E além de tudo isso, eu também passei algumas noites aplicando na veia. E imagine que mundo que eu vivia. E foi aí que esse texto de Isaías começou a me dar uma esperança. E que esperança era essa? A esperança que buscar ao Senhor enquanto estava com vida. Porque a esperança é a última que morre. E por isso que nós temos que aproveitar. E foi aí onde tudo começou. Eu tive esse privilégio de abrir a minha mente, reconhecer quem eu era realmente e comecei agora a aproveitar a oportunidade que Deus estava me dando. Sabe, de tudo isso que eu passei, além de ter tomado tiro, ter tomado algumas aplicadas na veia, um dos maiores acontecimentos da minha vida, da minha história, foi quando eu comecei a acreditar nos milagres de Deus. E um dos milagres que eu contei aí, o irmão Francisco, ele colocou aí, e durante algum período onde estava convivendo num tráfico, numa quinta-feira, alguém que convivia no meu grupo, e chegou na minha porta e falou assim: baiano, isso eu estava na cidade de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste, vamos comprar umas pedras de crack? E eu falei, bora. Antes de sair, a minha irmã sai de dentro de casa correndo. Algo começou a trabalhar com a mente dela, com o coração dela. E quando ela se aproxima do portão, quando estava já saindo, aqueles dois jovens, bora baiano, e ela me barrou de ir. Aqueles dois estavam ali para me levar para uma cocó, imagine. E Deus usou uma mulher, que era minha irmã, saindo de lá da cozinha para vir cá me socorrer. Foi aí que eu pude perceber a grandeza do grande amor de Deus para com o ser humano. Deus tem usado tanto o irmão Francisco, a rádio, esse projeto, esse programa, para que você possa entender que ainda existe uma esperança. Depois de tudo isso aí, quando eu comecei a conviver num tráfico, eu ainda tive essa chance de voltar novamente para a sociedade.
E como foi a minha conversão? Não precisei ir para casa de recuperação. E tem algumas casas de recuperação que têm ajudado algumas pessoas, mas eu não precisei ir para lá. Foi uma quinta-feira, quando eu estava na praia, e ali olhando o povo passando de um lado para o outro, as pessoas indo tomar banho na praia, e eu fiquei olhando para essa comunidade e de repente olhei para dentro de mim. Até quando eu vou viver nessa situação, vendo pessoas se divertindo de uma maneira totalmente diferente, e a minha diversão já era o contrário. E praticamente já tinha perdido a família, tinha perdido praticamente meu pai, todos os amigos que eu tinha se afastaram de mim. Foi aí que eu tive o privilégio de um projeto. O nome do projeto era um projeto Viva com Esperança. E eu fui numa quarta-feira. Chegando lá na quarta-feira, o texto que foi lido foi um texto especial que está no livro de João, capítulo 3, versículo 16. E depois que o pastor Grilo leu esse texto, ele fez algumas perguntas. O que você tem feito com a sua vida? E eu comecei a olhar para a minha vida. Imagine, com a insulina na mão, às vezes até com a própria borracha para que a veia saísse logo. E eu fazendo aplicação, e essa pergunta mexeu com a minha mente e com o meu coração. O que você está fazendo com a sua vida? Foi aí que eu acordei em ver o sofrimento da minha mãe. Já não me queria mais dentro de casa porque tinha medo. E de repente comecei a entender que se eu não desse uma chance para mim mesmo, eu não estaria aqui hoje dando esse testemunho. É o que você está ouvindo nesse momento. O que tem que fazer? É olhar para dentro de você e perceber que ainda existe uma esperança. Foi aí onde tudo começou a brotar na minha mente e no meu coração. O que Edson estava fazendo com a vida dele? Se drogando, morrendo aos poucos, correndo alguns perigos de ser contaminado até com soro positivo. Porque quando você coloca uma colher, um pouquinho de água com um pouquinho de cocaína numa colher e começa a mexer e puxa na insulina e aplica na veia, se não tiver cuidado, logo o sangue vai ser contaminado. Foi aí que eu percebi que estava morrendo, e essa mensagem mexeu muito com a minha mente, com o meu coração. O que você está fazendo com a sua vida? E eu pensei, agora eu tenho que mudar um pouco. Foi aí que o Espírito Santo começou a mexer comigo, e eu comecei a dar essa oportunidade para mim mesmo, e tive o privilégio de conhecer essa pessoa muito importante, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E como foi, Edson, a sua experiência daí para frente? Deus começou a trabalhar na minha vida. E durante 4 noites, eu ouvi a mensagem na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Quando foi no domingo, eu tomei uma das maiores decisões da minha vida. Minha esposa falou assim, olha, você precisa tomar uma decisão. Nós vivemos de decisões, e eu tomei uma decisão. Tomei a decisão de colocar a minha vida nas mãos de Deus. Só uma pergunta, Edson, para completar aí. A sua esposa, eu quero entender que ela não participava do seu grupo. Ela era cristã, no caso. Ela estava numa vida de conflito com você, né? Com certeza, com certeza. Ela nunca usou nenhum tipo de droga. Deus colocou essa mulher na minha vida para mudar completamente a minha vida. E eu tenho percebido que tem algumas mulheres guerreiras que têm lutado pelo seu próprio esposo. E aí eu pude entender. Aí eu falei para ela, olha, já que você acredita tanto nesse Deus, eu quero fazer um teste com esse Deus. Eu vou colocar a pistola de um lado, a maconha do lado, a cocaína, o haxixe, o lança-perfume, a loló. Se Deus não mudar a minha vida depois do batismo, eu vou voltar a ser pior que era antes. E foi aí que eu fui batizado. E quando eu saí do tanque batismal, eu fiz uma pergunta para ela. Quem eu era realmente?
porque eu já estava me sentindo totalmente diferente. Quando eu entrei no tanque batismal, entrei ali como um viciado e saí dali transformado pelo poder de Deus. Vê a importância da decisão da pessoa se comprometer com Cristo, meus prezados amigos, né? O que aconteceu com esse moço, o milagre que aconteceu, o milagre da redenção. Edson, você tem alguma experiência assim especial já no trabalho de Deus que pode contar para nós? E foi aí que, depois dessa mudança do batismo, eu estou caminhando hoje para 18 anos com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. No dia que eu entrei naquele tanque, eu entrei um homem viciado, sem esperança, e saí dali como um homem que agora tinha esperança de um dia viver a eternidade com Deus. E durante esses 18 anos, muitos trabalhos realizados em algumas comunidades, em algumas cidades, como Rio de Janeiro, Salvador, em outras cidades, Ilhéus, Itabuna, Teixeira de Freitas, Conquista, Cândido Sales, várias cidades já foram feitas esse trabalho que vai ser feito aqui, agora em Barreiras. E um dos maiores, foram muitos traficantes que já foram alcançados pelo amor potente de Deus, muitas prostitutas, muitos viciados, assassinos. E hoje nós temos aproximadamente aí quase umas 2.200 pessoas que foram já salvas para a honra e glória de Deus. Você tem experiência de alguma pessoa que estava no seu mundo, que você conseguiu resgatar, uma experiência mais assim, específica? Olha... E se você lembra aí de alguma, são muitas, né? Mas vê aí a mais... Temos várias histórias, e uma das que me chamou a atenção foi em Porto Seguro. O Rosivaldo tinha matado 4 pessoas. O homem era terrível na cidade de Veracruz. E eu tive o privilégio de conhecer ele. Então ele começou a contar a história para mim, que tinha matado 1, matado 2, matado 3, e que a vida dele já estava entregue ao inimigo de Deus. E eu falei para ele, olha, quando o ser humano começa a dar uma credibilidade para ele mesmo, Deus começa a dar uma oportunidade. E eu pude perceber que ele falou assim, olha Edson, já que você está falando, eu gostaria também de experimentar esse Deus. E eu falei, olha Rosivaldo, é o seguinte, a partir de hoje você vai começar a estudar a Bíblia durante 5 dias. Se você sentir algo especial tocando na sua mente, no seu coração, e se você sentir esse desejo de colocar a sua vida nas mãos de Deus, Deus vai realizar um milagre poderoso. Para minha surpresa, com 5 dias, aquele homem já começou a pensar nas coisas de Deus. Porque ele viu a minha história, um homem que saiu do tráfico, um homem que foi viciado, um homem que andava com a pistola na mão. E de repente, se Deus mudou a vida de Edson, pode também mudar a minha. E para minha surpresa, esse homem resolveu também ser batizado em apenas 5 dias. E quando ele foi batizado, olha que coisa fantástica. Ele se batizou e com 15 dias já começou a cantar na igreja. Com 30 dias começou a pregar. E eu pude, mostrar para ele que existe um Deus no céu, que não importa as nossas transgressões, os nossos erros, os nossos maus hábitos. O que é mais importante é o ser humano, e Deus ama o ser humano. E esse homem hoje já está com 12 anos servindo ao Senhor Jesus Cristo. Esse moço, só uma pergunta de curiosidade, ele trabalha também na obra como você? Hoje ele está sendo um dos anciões na igreja em Vitória de Espírito Santo. Um dos líderes religiosos da igreja. São pessoas que saíram do mundo, meus amigos, e foram para outro mundo, o mundo da droga, o mundo do crime, o submundo, digamos assim, para vir para um mundo melhor. Que Deus possa abençoar o Edson nesse seu trabalho aqui. E o inimigo sabia, na verdade, que ele tinha valor, então procurou, como está acontecendo com você, meu amigo, que está aí, o seu filho, a sua filha, tem esperança para ele. Nessa experiência que vocês já ouviram durante a semana, vocês viram aí o Edson mostrando que há um caminho melhor, que é possível. Não há caso impossível para Deus. Edson, conclui e faz a oração final. Eu quero falar para vocês do fundo do meu coração. Eu estava com outros projetos para uma outra cidade.
e de repente Deus me manda para a cidade de Barreiras. Será se Deus me mandou aqui por acaso? Não, isso eu não tenho dúvida. Deus me mandou aqui para essa cidade porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. Eu não sei como está o quadro da sua vida nesse momento. O que Deus fez na minha vida e o que Ele pode fazer na sua vida. Vocês vão conhecer uma das maiores histórias, onde já tomei tiro, sabe? Já vivi em um mundo tão errado. E aí Papai do Céu vai lá e me dá uma chance. Então será se essa não é a sua oportunidade? Não perca. Para que você possa ver o milagre ao vivo, o que Deus fez na minha vida. Enquanto a sociedade rejeita, Deus tem dado a oportunidade. E essa é a sua chance. Muito bem. O Edson faz oração. Então agora eu gostaria de fazer uma oração em favor da sua família, em favor da sua vida. Porque eu creio em um Deus onipresente, onipotente, que está em todos os lugares, que está perto de você aí. E Ele quer modificar a sua vida, a sua história. Então vamos orar ao Senhor. Se você quiser fechar o seu olho, você feche. Mas se não quiser fechar o seu olho, se concentre. Pense na cruz, naquele que morreu por você e por mim. Amém. Nós vamos orar. Nosso grande Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos pelos milagres que tem realizado na nossa vida e acreditamos que vai realizar na vida de muitas pessoas aqui na cidade de Barreira. Nós queremos, grande Deus, colocar todas as famílias nesse momento no altar do Deus Todo-Poderoso. Queremos, de uma maneira especial, também colocar essa rádio que tem sido um instrumento de Deus para beneficiar outras pessoas. Amém. Que a tua bênção poderosa, grande Deus, continue recaindo sobre todas as famílias. Não só aqueles que estão ouvindo, mas de todas as famílias da cidade de Barreira. Nós suplicamos essas bênçãos, grande Deus, porque nós acreditamos em um Deus que modifica a história do ser humano. E é em teu nome que nós te pedimos, é em teu nome que nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, tinha mais uma música, mas vamos direto à Voz da Profecia. Hoje a palestra com o pastor Luiz Gonçalves, a Bíblia Sagrada e o Grande Conflito. Olá, tudo bem? É um prazer estar junto a você para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus. O tema de hoje é a Bíblia Sagrada e o Grande Conflito. Aqui em João 17, versículo 17, está escrito assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lá em Salmo 119, versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Portanto, quem estuda a Bíblia é iluminado. Tem uma luz especial, a luz da verdade. Acontece o seguinte: a Bíblia Sagrada é um livro que tem 66 livros, 66 pequenos livros, sendo 39 no Velho Testamento, 27 no Novo. A Bíblia tem 1189 capítulos e 31.102 versículos. Ela foi escrita por aproximadamente 40 pessoas em um período de 1.600 anos aproximadamente. Foi escrita em hebraico, aramaico e grego e já foi traduzida em mais de 1.500 línguas e dialetos. O autor da Bíblia é Deus e o personagem central da Bíblia é Jesus Cristo. Assim, você tem alguma informação a mais a respeito da Bíblia Sagrada. Acontece que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e Satanás não gosta da palavra de Deus. Esse problema podemos detectar logo no começo, lá no livro de Gênesis. Em Gênesis capítulo 2, versos de 15 a 17, Deus disse a Adão e Eva: no dia em que comeres desse fruto, certamente morrerás. E lá em Gênesis 3, verso 4, Satanás, usando a serpente, disse: pode comer, que certamente não morrerás. Você percebeu que a palavra de Deus era: certamente morrerás. E a palavra torcida de Satanás foi: certamente não morrerás. Ou seja, Satanás acrescentou um não à palavra de Deus. E sabe o que diz Apocalipse capítulo 22, versículos
18 e 19? Eu vou abrir aqui a Bíblia e vou ler para você. Apocalipse 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras da profecia desse livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que se acham escritas nesse livro. Percebeu? Não se pode acrescentar e não se pode tirar nada. E lá em Gênesis, percebemos Satanás acrescentando uma palavra à palavra de Deus. E aquele acréscimo trouxe algum problema? Claro que trouxe. Ali, baseado naquele acréscimo de Satanás, surgiu a doutrina do espiritismo, de que a pessoa não morre. E isto tem trazido dificuldades hoje para muita gente, e hoje um dos temas mais debatidos é o tema da morte. Para onde a pessoa vai depois que ela morre? Vai para o céu? Vai para o inferno? Vai para o purgatório? Vai para o mundo dos espíritos? Vai para o seio de Abraão? Vai para o cemitério? Para onde vai? Fica flutuando? Reencarna? Não reencarna? E aí? Veja, toda essa questão que eu acabei de colocar foi despertada e foi colocada aí a partir daquele momento em que Satanás, usando uma cobra, disse a Adão e Eva: certamente não morrerás. Quando as pessoas acrescentam alguma coisa ou tiram alguma coisa da palavra de Deus, consequentemente teremos problemas. Durante toda a história, Satanás sempre tentou mexer, mudar, atrapalhar a palavra de Deus. Nos nossos dias, podemos perceber a sutileza de Satanás ao tentar mexer na palavra de Deus. Vamos analisar isto com bastante carinho, com bastante atenção. Me acompanhe aqui no raciocínio desse ponto do tema. Hoje existem muitas versões da Bíblia, muitas traduções da Bíblia, não é verdade? Existem tantas versões que você pega um versículo e analisa em várias versões, e se não tomar cuidado, uma ou outra parece não traduzir corretamente aquele texto. Aquele texto do hebraico, ou do aramaico, ou da língua grega. E parece que alguns versículos ficam assim meio que no ar. Algumas pessoas tentam interpretar o versículo, e aí complica mais ainda. Por exemplo, há algumas Bíblias aí que quando você pega Apocalipse 1, versículo 10, ali diz: fui arrebatado do Espírito no dia do Senhor. Só fala isso, não diz mais nada. Aí algumas pessoas colocam no rodapé, lá embaixo da Bíblia, dizendo: o dia do Senhor é o domingo. E já colocam ali o seu ponto de vista. Dessa forma as pessoas começam a tentar mexer no texto sagrado. Isto não pode. Outras traduções tiram algumas palavras. Por exemplo, a tradução Novo Mundo. A tradução Novo Mundo da Sociedade Torre de Vigia, quando cita lá João capítulo 1, versos de 1 a 3, e diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Depois no verso 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele verbo é Jesus. E Jesus é apresentado em João como Deus Criador. Mas na Bíblia, tradução Novo Mundo, está escrito assim, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Esse um entre colchetes e esse Deus com D minúsculo. Colocando Jesus como uma criatura e não como Criador. Além de ser pecado isto, é uma blasfêmia, e com isto há também o problema de mexer na palavra de Deus. E assim, existem outros casos que não temos agora condições e tempo para abordar todos eles. Você já pode perceber que Satanás está também lutando nesse grande conflito contra a palavra de Deus. E uma das coisas que o inimigo é especialista é tentar levar as pessoas a criarem uma falsa interpretação. Hoje, em nossos dias, existem cerca de 36 mil religiões do ramo cristão. E cada religião fala uma coisa. Cada religião tem uma doutrina, tem um pensamento. E por que existem tantas religiões e a cada dia surgem novas? Justamente porque as pessoas leem uma coisa e entendem outra. Ou porque o inimigo muitas vezes atrapalha a compreensão da pessoa da palavra de Deus. E por isso nós temos que tomar bastante cuidado e prestar muita atenção e ler a palavra de Deus sempre com muita oração. Se você pegar a Bíblia romana
e a Bíblia João Ferreira de Almeida e fizer uma comparação, você irá perceber algumas coisas graves. Eu vou lhe mostrar algumas delas. Me acompanhe. Agora eu vou fazer uma análise rápida da Bíblia Romana e também fazer uma comparação com a Bíblia de João Ferreira de Almeida, atualizada ou corrigida, tanto faz. Me acompanhe aqui. Ó, na Palavra de Deus, já disse, ela tem 66 livros, certo? Disse também que ela tem 1.189 capítulos, 31.102 versículos, 773.693 palavras e 3.566.480 letras. E vimos que a Bíblia está subdividida em 5 partes, foi o nosso primeiro estudo. Agora veja, a ira de Satanás contra a palavra de Deus levou ao seguinte problema, comparando a Bíblia romana com a Bíblia original. Na Bíblia original, nós sabemos, como eu já disse, existem 66 livros, mas a Bíblia romana tem 73 livros. Assim, podemos perceber a ira de Satanás mexendo na palavra de Deus. Como já vimos também, ele é especialista em mudar e torcer a palavra de Deus. Por exemplo, na Bíblia romana existem 7 livros a mais. O primeiro livro é 1 Macabeus, depois 2 Macabeus, depois Tobias, em seguida Judite, depois Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Esses 7 livros são conhecidos como livros apócrifos, ou seja, livros ocultos. A palavra apócrifo aí vem do grego, que quer dizer oculto. Alguma coisa que não foi revelada por Deus. Então esses 7 livros aí aparecem a mais na Bíblia romana. E mais, no livro de Esther existe um acréscimo. E no livro de Daniel também existe um acréscimo. Assim, a Bíblia romana vai contra um princípio da própria Bíblia, que diz, nada deve ser acrescentado e nada deve ser tirado. Como você pode perceber, eles acrescentaram, enquanto em outras versões eles tiraram. Mas nós devemos manter fidelidade à palavra de Deus. E hoje, em nossos dias, muitas pessoas não aceitam certos pontos bíblicos, porque dizem, isso está no Velho Testamento. Veja, as pessoas às vezes acham que pelo fato de estar no Velho Testamento, não devem aceitar. Quantas e quantas pessoas dizem, eu não aceito isso, nem aquilo, porque está no Velho Testamento. Uma vez, eu conversei com um pastor evangélico. E esse pastor me disse, olha, eu não aceito os 10 mandamentos porque isso se encontra no Velho Testamento. Eu perguntei, pastor, só porque está no Velho Testamento o senhor não aceita? Ele disse, sim. Se você me mostrar no Novo, eu aceito. Eu disse, eu vou lhe mostrar no Novo, mas antes quero lhe fazer uma pergunta. Na sua igreja o senhor pede dízimo? Ele falou, claro, o dízimo é sagrado. Perguntei a ele, então, onde o senhor encontra a orientação do dízimo na Bíblia? No Novo ou no Velho? E ele disse, no Velho. Então, pastor, por que o senhor aceita o dízimo que está no Velho e não aceita os 10 mandamentos que se encontram no Velho Testamento também? E ele não soube me explicar. Percebe? A Bíblia Sagrada é uma só. Ela deve ser aceita integralmente. E não se pode acrescentar e também não se pode tirar. E espero que isso esteja claro para você. O problema é que esses 7 livros a mais que eu acabei de mencionar, eles trazem mensagens estranhas, erros doutrinários, como orações pelos mortos, falsas curas, feitiçarias, salvação por esmolas e obras, alteração do destino das almas após a morte e também a falsa doutrina do purgatório. E mais, tem histórias fictícias, histórias lendárias, histórias absurdas, ensina artes mágicas e ensina feitiçaria, como é o caso de Tobias, capítulo 6, de 1 a 9. Deu para perceber? Não se pode acrescentar e não se pode tirar. E agora veja o outro ponto tão grave quanto esse. Me acompanhe nesse raciocínio, nesse pensamento. Um outro ponto tão grave quanto esse. A palavra de Deus diz aqui em Mateus capítulo 4, que quando Jesus estava sendo tentado, Satanás disse a Jesus, se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Jesus respondeu da seguinte maneira, está escrito, Mateus 4, está escrito. Quando Jesus diz está escrito, Jesus está citando
a Bíblia, a palavra. Aí Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ok? Muito bem. Aí na segunda tentação, Satanás percebeu que Jesus disse, está escrito. Então na segunda tentação, no versículo 5, diz assim, ó, então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles se sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Você notou que na segunda tentação o diabo disse, está escrito? E aí Jesus rebate essa tentação no versículo 7 dizendo, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você notou que em um texto o diabo diz, pula Jesus, porque está escrito que Deus vai te proteger. E Jesus rebate dizendo, mas também está escrito. Eu pergunto, quem estava certo, Jesus ou Satanás? Satanás ou Jesus? Quem estava com a razão? Claro que você vai dizer, Jesus está com a razão, e eu também digo isso. Mas você diz que Jesus estava com a razão só porque o outro é Satanás? Ora, Satanás usou a Bíblia, não usou? Jesus usou a Bíblia também, não usou? Claro, os dois usaram a Bíblia. E como você sabe que Jesus está certo e o diabo não, se os dois usaram a Bíblia? Quer ver? Para complicar um pouquinho mais. Imagina, tira Jesus, tira Satanás do contexto aqui, do cenário aqui, e coloque uma religião no lugar de Jesus e outra no lugar do diabo. Uma usa a Bíblia e diz, é assim. A outra usa a Bíblia e diz, não, não é assim, é assim. E aí eu pergunto, qual das duas está certa? Percebeu? Aí a coisa começa a se complicar. Então aqui, nesse caso da tentação de Cristo, nós percebemos de forma bem clara o que acontece no mundo religioso. Nem todo mundo que usa a Bíblia está falando a verdade. Nem todo mundo que está no púlpito pregando a Bíblia ou em algum outro lugar possui a verdade. Você vê, o diabo usou a Bíblia e eu pergunto, ele estava certo? Não, não estava. Jesus usou a Bíblia e Jesus estava certo. A pergunta é, por que Jesus estava certo e o diabo não, se os dois usaram a Bíblia? É simples, é que Jesus usou o texto dentro do contexto e o diabo usou o texto fora do contexto, totalmente fora. O diabo pegou um texto e forçou o texto a falar uma coisa que ele não estava falando. É justamente isso que acontece em nossos dias. É exatamente esse o problema. As pessoas hoje, muitas delas, usam o texto fora do contexto. Só para você ter uma ideia, uma vez eu estava ouvindo um programa de rádio e o pregador dizia assim, ó, o Salmo 23 fala, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Sabe o que esse pregador fez? Mandou fabricar uma mesa e colocou uma toalha branca sobre a mesa e deu envelopes para as pessoas e disse para as pessoas, coloquem os seus pedidos sobre a mesa, porque Deus diz, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. E diz ele, sexta-feira tal, nós iremos aqui fazer oração forte na presença do inimigo e Deus nos dará a vitória, porque está na Bíblia. Você percebeu? Ele pegou um texto da Bíblia, torceu o texto e fez o texto falar uma coisa que não está falando para tentar convencer as pessoas a darem dinheiro e a fazer a campanha que ele queria fazer. Isto aí é usar o texto fora do contexto. Porque quando o salmista, no capítulo 23, fala, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, ele não manda você fabricar uma mesa. Mas ele se refere ao que acontecerá no momento da perseguição. Esse Salmo 23 vai se cumprir na época da perseguição. E as pessoas torcem o texto, como esse exemplo que acabei de dar. Meu amigo, a palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés, é uma luz para o nosso caminho. Quem estuda a Bíblia jamais será enganado, jamais será confundido. Agora, aproxime-se aqui de mim. Chegue bem pertinho aqui de mim, que eu vou te dizer algumas palavras importantes dentro desse assunto, dentro desse contexto. Pode chegar um pouquinho mais perto. É o seguinte. Se você examinar a Bíblia, se você se apegar cada vez mais à palavra de Deus, saiba de uma coisa. A luz da verdade brilhará no seu coração e as trevas serão banidas. E vai se cumprir na tua vida o que está na palavra de Deus. Lembra? Conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Então, não deixe que o engano tome conta de você, mas permita que a verdade ilumine a sua vida. Se você assim deseja, então feche os seus olhos e vamos conversar com Deus. Querido Deus, nosso muito obrigado por esta mensagem da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a andar nos Teus caminhos e que a Tua Palavra seja estudada cada dia e que a verdade que encontramos nela possa ser colocada em prática por cada um de nós. Abençoe esta pessoa que estuda a Bíblia conosco hoje. Nas Tuas mãos eu o entrego. Em nome de Jesus. Amém. Cristo me tem fiel amizade, nele encontrei real liberdade. Meu amigo, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã, meu amigo, se Deus assim o permitir. Fique com Deus. Amém. Nestes corações, amigos, tantas situações vividas, tão preciosas